Opa, tudo bem? Eu sou o Edgar e este é mais um vídeo do canal Ad Infinitum. Nesta série, já definimos a aritmética dos racionais e a aritmética dos inteiros a partir dos números naturais. Chegou, portanto, o tão aguardado momento de falarmos dos números reais. Mas o que é um número real? Bem, este é exatamente o tema deste vídeo. Bora lá? Nesta série, partimos da coleção dos números naturais e definimos os conjuntos numéricos dos inteiros e dos racionais. Vamos recapitular de modo breve qual foi a estratégia utilizada nos casos anteriores e avaliar se podemos aplicá-la mais uma vez. Nosso ponto de partida é a sequência numérica dos números naturais. Consideramos a aritmética natural não problemática e definida em alguma teoria fundacional como, por exemplo, a teoria de conjuntos EF. A partir da aritmética dos naturais, definimos a aritmética dos inteiros. Um inteiro é uma coleção infinita de pares de números naturais. Em outras palavras, um número inteiro é uma classe de equivalência de pares de números naturais. Neste contexto, somar inteiros é somar as classes de equivalência, e ordenar inteiros, isto é, estabelecer, por exemplo, que menos 5 é menor do que 3, é estabelecer que a classe de equivalência correspondente ao inteiro menos 5 é menor do que a classe de equivalência correspondente ao inteiro 3. E já discutimos estas ideias em detalhes, como você pode checar aqui em cima. Definidos os números inteiros, atacamos o problema de definir a aritmética racional, isto é, as frações e suas operações básicas. A estratégia utilizada foi a mesma. Um número racional é uma classe de equivalência de pares de números inteiros. Em outras palavras, uma fração é uma coleção infinita de pares de números inteiros. Ótimo! Apresentados os racionais, no colégio é dito que existem situações em que a quantificação de grandezas não pode ser indicada por um número racional. Um exemplo canônico é o comprimento da diagonal do quadrado de lado 1. Ou seja, o número raiz de 2 é provado no colégio não ser um número racional. E, uma vez que estejamos convencidos e convencidas da necessidade de novos números, somos apresentados ao conjunto dos números reais por um viés geométrico. A cada ponto da reta euclidiana está associado um número real e, reciprocamente, a cada número real corresponde um ponto da reta geométrica. Agora, nosso propósito é apresentar uma definição precisa para os números reais, e para isto precisamos de uma estratégia. Neste momento, talvez você diga: ora, adote a mesma estratégia bem-sucedida que foi utilizada anteriormente. Estabeleça que um número real é a classe de equivalência de números racionais. Ora, essa ideia parece muito boa, não é mesmo? Mas será que ela funciona? A resposta é que, infelizmente, esta estratégia não funciona. E não funciona porque, quando consideramos coleções de classes de equivalência em conjuntos enumeráveis, temos como resultado conjuntos enumeráveis. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: o conjunto dos números naturais é enumerável por definição. E a coleção das classes de equivalência de pares de números naturais é enumerável. Isto é, a coleção dos inteiros é enumerável e o Alfredo já provou isso pra gente aqui na primeira série do nosso canal. E o conjunto dos números racionais também é enumerável. Ou seja, a coleção das classes de equivalência de pares de inteiros é enumerável. E se seguirmos nesta mesma direção, isto é, se tomarmos a coleção das classes de equivalência de pares de racionais, nós teremos como resultado um conjunto enumerável. Mas,
pelo argumento da diagonal de Cantor, já apresentado em nosso canal também pelo Alfredo, e você confere no link acima, o conjunto dos números reais não é enumerável. Desse modo, nós não podemos empregar na definição dos números reais a estratégia bem-sucedida que foi aplicada anteriormente. Deste modo, para definir os reais, precisamos de uma nova estratégia. E uma vez que os números reais não são classes de equivalência de pares de números racionais, é bastante razoável que a gente se pergunte: ora, o que é então um número real? Bem, é exatamente esta questão que nós começaremos a discutir a partir de agora. Uma primeira resposta para a questão o que é um número real pode ser dada repetindo a noção intuitiva, geométrica que apresentamos há pouco. Um número real é um ponto da reta. Embora esta resposta possa parecer razoável para alguns e para algumas, há diversos problemas associados a ela. Por exemplo, é uma reta de qual geometria? Euclidiana, como eu escrevi na tela, ou de uma geometria não euclidiana? Se você responde que é da geometria euclidiana, como colocado em tela, por que é justamente desta geometria? E se você responde que é uma reta de uma geometria não euclidiana, uma pergunta natural é: de qual delas? De qual geometria não euclidiana você está falando? E se você acha que tanto faz a geometria, bem, então por que tanto faz? Veja que muitas outras dificuldades podem ser apontadas e responder cada uma delas parece que nos afasta do nosso objetivo, que é simplesmente definir os números reais a partir dos números racionais. Por esta razão, a resposta geométrica não será mais considerada por nós ao longo desta série. Uma outra resposta que pode ser apontada, e é o tipo de resposta normalmente apresentada em cursos de análise real, é a resposta axiomática. Segundo ela, um número real é um elemento de um corpo ordenado completo. E como há apenas um corpo ordenado completo a menos de isomorfismos, esta resposta não é ambígua. Deste modo, um número real é um elemento do domínio de qualquer corpo ordenado no qual qualquer subconjunto não vazio do corpo possui supremo e ínfimo. Isto é, um número real é um elemento do domínio de uma estrutura que satisfaz aos axiomas de corpo ordenado completo. Nos cursos de análise, essa estrutura é muitas vezes apresentada do modo como está presente no canto inferior esquerdo da tela. E, embora bastante corrente, esta resposta também não atende aos requisitos da nossa série, pois não apresenta uma definição de número real fundada na construção dos números racionais e, em última análise, fundada nos números naturais. Uma terceira resposta, que emprega explicitamente os racionais, pode ser dada ao identificarmos um número real com a sua expansão decimal infinita. Com isto, um número real é a soma de uma série infinita de números racionais. Segundo esta resposta, o número raiz quadrada de 2 é a soma 1 mais 4 sobre 10 mais 1 sobre 10 quadrado mais 4 sobre 10 ao cubo mais 2 sobre 10 à quarta e assim por diante. Perceba que o assim por diante aqui tem caráter diferente daquele desempenhado na sequência dos naturais. Quando falamos da sequência natural 0, 1, 2, 3 e assim por diante, este assim por diante não é problemático porque sabemos dizer qual é o próximo elemento da sequência. Ou seja, dado qualquer número natural, nós sabemos dizer quem é o seu sucessor. O mesmo não ocorre aqui. De fato, não é imediato, a partir de um determinado racional que compõe a expressão decimal de raiz quadrada de 2, dizer
qual é o próximo racional. Um outro exemplo de expansão decimal infinita ocorre quando a gente considera o número real menos 7/3. Ele é a soma da sequência de racionais menos 2, menos 3/10, menos 3/100, menos 3/1000 e assim por diante. Uma outra característica desta resposta é que não há unicidade da notação e mais de uma sequência de racionais podem ser expressão decimal de um mesmo número real. Este é o caso do número real meio, por exemplo, cujas expressões decimais são 0,5000, uma sequência infinita de zeros, e a expansão decimal 0,4999, uma sequência infinita de noves. Como resolver esse problema da notação dupla? Bem, este é um problema com o qual nós não precisamos nos preocupar, porque não será esta resposta que será dada à pergunta: o que é um número real? Nesta série, nós consideraremos respostas construtivas. E há duas propostas que preservam o espírito dos vídeos anteriores ao definir os números reais a partir dos números racionais de modo explícito. Estas respostas são: um número real é uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais e um número real é um corte de Dedekind. Embora a resposta à Cauchy remeta às estratégias usadas nos vídeos anteriores, ao estabelecer que um número real é uma certa classe de equivalência, não é exatamente este o caminho que seguiremos. E não seguiremos este caminho apenas porque ele nos cobraria um preço muito alto ao exigir que a gente se debruce sobre as definições de séries, série de Cauchy, critérios de convergência e diversos outros pré-requisitos. Quem estiver interessado ou interessada pode dar uma olhada nas referências bibliográficas disponíveis em nosso canal. Ou então, caso haja um clamor popular na área de comentários do vídeo, Alfredo e eu podemos programar uma minissérie para explicar a construção dos reais através da sequência de Cauchy. O caminho que seguiremos a partir de agora é através dos cortes de Dedekind. Bem, para nós, a partir de agora, um número real é nada mais, nada menos do que um corte de Dedekind. Uma pergunta bastante razoável de ser feita então é: o que é um corte? Basicamente, um corte de Dedekind é uma partição dos números racionais em dois conjuntos A e B que cumprem certas condições. Satisfeitas estas condições, um número real R é precisamente este par de conjunto de números racionais. Insisto que não é qualquer partição dos números racionais em dois conjuntos que induz, que define um número real. É preciso que esses conjuntos, que esta partição cumpra algumas condições, tenha algumas propriedades. E a apresentação destas propriedades será feita nos próximos vídeos desta série. Agora, para dar um pequeno gostinho do que está por vir, vamos considerar dois exemplos. O primeiro é o número real raiz quadrada de 2. Quando dividimos o conjunto dos números racionais em dois conjuntos, A e B, de tal modo que A é a coleção de todos os reais que, tais que Q ao quadrado é menor que 2, e B é o conjunto de todos os números racionais que, tais que Q ao quadrado é maior ou igual a 2, o número real raiz quadrada de 2 é precisamente este par de conjuntos A, B. Um outro exemplo é o número real meio. Quando definimos ou quando estabelecemos o conjunto C formado por todos os números racionais que são menores do que meio e o conjunto D formado por todos os racionais que são maiores ou iguais a meio, nós temos que o número real meio é precisamente o par de conjuntos C
e D. Claro, nós precisamos verificar que estas definições são razoáveis e estabelecer a soma de números reais, produto de números reais, ordem de números reais e todas as demais noções e propriedades ingênuas acerca dos reais a partir dessa definição de corte. E esta é, precisamente, a tarefa que iremos executar a partir do próximo vídeo. Por hora, eu vou ficando por aqui, e a você que me acompanhou até este momento, muito obrigado. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, use a área de comentários do vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o joinha e, caso seja possível, considere se tornar membro também do canal. Um forte abraço, até a próxima e tchau!